Diz o texto, capítulo 5, versículo 1. E Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo seu senhor. Por meio dele o Senhor dara vitória à Síria, mas esse grande homem ficou leproso. Ora, tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. Um dia ela disse à sua senhora: se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Aleluias. E Naamã foi contar ao seu senhor o que a menina israelita dissera. O rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. Então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas. A carta que levou ao rei de Israel dizia: junto com essa carta estou te enviando meu oficial Naamã, para que o cures da lepra. Assim o rei de Israel leu a carta, rasgou suas vestes e disse: porque acaso sou Deus, capaz de conceder vida ou morte? Porque este homem me envia alguém para que eu cure da lepra? Vejam como ele procura um motivo para se desentender comigo. Quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado suas vestes, mandou-lhe esta mensagem: por que rasgaste as suas vestes? Envia o homem a mim, e ele saberá que há profeta em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carros e parou à porta da casa de Eliseu. E Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no rio Jordão. Vai e lave 7 vezes no rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. Mas Naamã ficou indignado e saiu dizendo: eu estava certo de que ele sairia para receber-me, invocaria de pé o nome do Senhor seu Deus, moveria a mão sobre o lugar afetado e me curaria da lepra. Não são os rios Abana e Farva em Damasco melhores do que todas as águas de Israel? Será que não poderia lavar-me neles e ser purificado? Então foi embora dali furioso. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, se o profeta tivesse te pedido alguma coisa difícil, não o faria. Quanto mais ele lhe disse para se lavar e seja purificado. Assim desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus, e ele foi purificado, e a sua lepra não tornou-se mais, e a sua pele tornou-se como de uma criança. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram à casa do homem de Deus. Ao chegar diante do profeta, Naamã disse: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão Israel. Por favor, aceita um presente que teu servo. O profeta respondeu: juro pelo nome do Senhor quem sirvo, que nada aceitarei. Embora Naamã insistisse, ele recusou. E disse Naamã: já que não aceites o presente, ao menos permita que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocaustos e sacrifícios a nenhum outro Deus, senão ao Senhor. Mas que o Senhor me perdoe por uma única coisa: quando o meu Senhor vai adorar no templo de Rimon, eu também tenho que me ajoelhar, pois ele se apoia em meu braço. Que o Senhor perdoe a teu servo isso. Disse Eliseu: vai em paz. Quando Naamã já estava a certa distância, Geazi, servo de Eliseu, o homem de Deus, pensou: meu senhor foi bom demais para Naamã, aquele arameu, não aceitando o que ele ofereceu. Juro pelo nome do Senhor que correrei atrás dele para ver se ganho alguma coisa. Vamos orar.
Mais uma vez, eu quero te convidar, você que está aqui em casa, os irmãos que estão aqui, a pegar um pedaço de papel e caneta. Sabe por quê? Porque as lições que você hoje vai receber aqui da parte de Deus vai trazer uma grande transformação para a sua vida. E quem sabe você está aqui, parou no meio desse culto, estava mexendo no feed aí no Facebook e está me assistindo agora. Eu quero te convidar a permanecer conosco até o final dessa palavra, pois eu sei que Deus pode, em nome de Jesus, trazer uma palavra que transformará a sua vida. Amém? Vamos orar no nome de Jesus. Pai, eu quero te glorificar nessa noite. Eu quero bendizer o teu nome, porque tu és um Deus santo, tu és um Deus justo e verdadeiro. E eu sei que nesta noite a tua palavra, Senhor, ela é como uma espada, e ela pode sim penetrar em nossos corações e transformar o nosso caráter. Meu Deus, em nome de Jesus, que o Senhor possa voltar neste lugar. Cada pessoa que está aí na sua casa, no trabalho, assistindo esse culto agora comigo, essa pessoa que está assistindo esse culto, já depois de ter acontecido agora, eu oro em nome de Jesus, para que essa palavra possa trazer transformação, cura, e para a glória do Senhor, em nome de Jesus, amém. Eu quero, antes de começar a pregar, louvar a Deus por vocês, irmãos, que mesmo depois que o culto termina, né, vai ainda lá no Facebook, ou na página da nossa igreja, ou na página do Potencialize e assiste o culto. Glória a Deus pela sua vida, porque eu sei que você está sendo abençoado por essa palavra. Aos irmãos que deixem seu comentário, eu louvo a Deus pela sua vida. E eu quero convidar você a compartilhar, principalmente a mensagem quando ela já estiver lá no YouTube, porque você vai poder partilhar e as pessoas vão ter acesso diretamente à pregação. Deixe seu comentário, deixe aí seu curtir, se você for abençoado com essa palavra, no nome de Jesus. Amém? Compartilha aí para alguém, convida aí os parentes seus aí, ó, fulano, assista a pregação agora que o pastor vai pregar. Compartilha aí, vai, 2 minutinhos aí para você compartilhar, para você convidar pessoas para assistir essa palavra nessa noite. Amém? Vamos lá. Queridos, a mensagem de hoje, ela dará sequência à pregação que fizemos aqui quarta-feira passada. No último culto, nós falamos sobre mudanças. Como as mudanças, né, são benéficas para as nossas vidas. Quando essas mudanças são positivas, quando essas mudanças são para melhor. Nós aprendemos que as mudanças é uma oportunidade para nós vermos e reconhecermos Deus na nossa vida. Nós vimos que mudanças, elas promovem mudanças significativas. E toda mudança, automaticamente, vem junto com ela as transformações. Até porque as duas palavras são sinônimas, mudanças e transformação. Então toda mudança gera transformação, toda grande mudança vai gerar transformação. No livro de Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo vai nos falar sobre mudança da mente. Foi o texto que nós lemos aqui na abertura do culto. Rogo-vos, pois, irmãos, pela misericórdia do Senhor, que apresentei os vossos corpos como sacrifício puro, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformem com este mundo, mas transformai-vos pela renovação da sua mentalidade. E assim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. Em Colossenses, o apóstolo Paulo vai dizer no capítulo 3, que devemos precisamos pensar nas coisas lá de cima, pensar nas coisas do alto, e não nas coisas da terra. Então, ter uma mente transformada é imprescindível para que nós possamos, queridos, evidenciar, dar provas evidenciais da nossa morte para o mundo. Ter uma mudança de mentalidade é importante para que nós venhamos, juntamente com Cristo, nos manifestar naquele dia. É importante ter uma mudança de mentalidade espiritual, porque assim nós estaremos nos revestindo de um novo homem. E eu sei, é essa vontade de Deus, que nós não venhamos ceder às tentações do mundo, que nós não venhamos ceder às tentações da carne, e assim buscar nos transformar a cada dia. Mas eu sei que transformar não é fácil.
Buscar a transformação do quadro, do contexto onde nós estamos é desafiador. E é por isso que hoje eu quero, juntamente com você, falar sobre transformação. Quem assistiu, quem viu aí a nossa divulgação, viu a imagem dos Transformers, né? Aquele desenho é muito legal, aquele filme, melhor dizendo, de carros que transformam em robôs e vice-versa. Pena que a vida não é assim, né? Mas a gente pode perceber que na realidade nós podemos experimentar mudanças e transformações bem mais significativas do que as mudanças vistas em filmes e desenhos. E é por isso que eu quero falar para você hoje 7, diga comigo, escreve 7 princípios importantes na jornada da transformação. Quem aqui quer se transformar cada vez mais? Quem quer se transformar em uma nova pessoa, em um novo ser, para a glória de Jesus? Você na sua casa deseja uma transformação? Olhe para o seu casamento. Você está satisfeito com o casamento que você está tendo? Ou você quer uma transformação aí? Você está satisfeito com a sua vida, na sua saúde? Naamã estava insatisfeito com o quadro que estava, e ele buscou uma transformação. 7 princípios que estaremos aprendendo com a vida de Naamã, na busca pela transformação de algo em nossas vidas. E a primeira coisa que eu quero convidar você a entender, que para que haja transformação, toda transformação, anote, inicia com a confrontação. Toda transformação inicia com a confrontação. O confronto promove mudanças. O texto vai dizer, no verso 5, no capítulo 5, no versículo 1, e Naamã, comandante do exército do rei da Síria, era muito respeitado e honrado pelo Senhor, seu Senhor, pois por meio dele, o Senhor, o nosso Deus, dera vitória à Síria. Ponto. Mas esse grande guerreiro ficou leproso. Naamã estava vindo com séries de vitória. Naamã estava vindo, olha, numa ascensão, em uma ascendente, estava vindo muito bem. Até que a doença, a enfermidade o confronta. Ele conseguiu vencer inúmeras batalhas, mas ele não estava conseguindo enfrentar a lepra no seu corpo. Ele estava ali naquele momento sendo confrontado com uma realidade que ele nunca experimentou em sua vida. E às vezes nós estamos assim, ou quem sabe você se encontra assim agora, falando, pastor, eu já passei por enfermidade, mas eu nunca enfrentei uma como a que eu estou. Eu já passei problemas no meu casamento, mas eu nunca enfrentei um problema tão grande como eu estou enfrentando agora. Pastor, eu já passei por frieza espiritual, sim, mas não como a que eu estou experimentando agora. Pastor, eu já passei por situações difíceis, mas não como a que eu estou passando agora. Eu quero te falar no nome de Jesus e com voz profética para a sua vida, você que me ouve, aos irmãos que aqui estão. Entenda, se Deus está permitindo você ser confrontado com algo grande, é porque Deus está te preparando o seu coração para uma grande transformação, para uma grande virada, para uma grande mudança na realidade que você está. Grandes confrontos geram grandes mudanças, grandes transformações. Às vezes a gente fica olhando as pessoas falando, pastor, eu quero mudar de vida, eu quero mudar meu casamento, mas não querem passar pelo confronto, o face a face, o tete a tete. Eu quero te falar o seguinte, nós já conhecemos o final da história aqui, nós lemos o texto. Nós vimos que no final da história, Naamã é curado. Mas Naamã não é apenas curado, Naamã é salvo. Se Naamã não tivesse enfrentado a lepra, Naamã morreria como qualquer outro guerreiro, como qualquer outro soldado, qualquer outro líder, e ido para o inferno. Mas o que promoveu a salvação de Naamã, a conversão de Naamã a adorar o verdadeiro, foi o confronto da enfermidade. Você precisa ser grato a Deus. Às vezes nós precisamos ser gratos a Deus, porque os confrontos nos promovem
grandes mudanças. Seja grato a Deus quando Deus levanta pessoas para te confrontar. Pessoas que nos confrontam são pessoas que nos melhoram. A Bíblia diz para nós fugirmos dos bajuladores. Tem pessoas que nos bajulam, ficam passando a mão na nossa cabeça para poder sempre. A Bíblia é bem clara isso, para nós fugirmos dos bajuladores. Nós precisamos entender que quanto mais somos confrontados por algo, quanto mais somos confrontados por alguém, mais tendo oportunidade de crescermos e sermos abençoados por Deus. Se você quer grandes mudanças, grandes transformações, se permita a enfrentar grandes confrontos. Enquanto você não confrontar uma situação, essa situação do seu casamento, enquanto você não confrontar, sentar você e seu marido e confrontar essa situação juntos, não haverá mudança. Enquanto você não confrontar essa enfermidade, não haverá mudança. Naamã estava perdendo o primeiro confronto, o maior confronto, mas esse maior confronto foi o ponto de início para uma grande transformação. Você entende isso? Aleluias. Então agradeça a Deus quando você tem um pastor que te confronta. O pastor chega para você e te confronta com seus pecados. Quando a palavra te confronta com a verdade. Quando um amigo te confronta com a realidade que você está vivendo. Seja grato a Deus. Segunda coisa que acontece, querido, a segunda situação que eu quero pontuar, o segundo princípio importante para você, é que a nossa grande transformação, a sua grande transformação, pode vir, guarda isso, de qualquer pessoa. Às vezes a gente fica aí vendo pessoas buscando grandes nomes, buscando grandes referências, e acha que a palavra que pode mudar a vida dele ou dela vai vir de um grande pregador, de um grande ministro, de um grande líder. E eu não estou falando que não possa vir, também pode vir deles, mas não vem somente deles. Não vem apenas somente do pastor Patrick, mas que o pastor Patrick, diante de vocês que me ouvem, de muito, não é nada. Mas precisamos estar atentos, porque a palavra de transformação, ela pode vir do grande pastor da mídia, como pode vir do seu filhinho de 5 anos, que está começando a falar, 3 anos, está começando a falar agora. Sabe por quê? Porque Deus não faz acepção de pessoas. Quando Ele quer usar, Ele usa grande como usa pequeno. Usa analfabeto como usa pessoas letradas. Ele usa pessoas simples como Ele usa pessoas complexas. Se você observar comigo o verso 4 e 5, o verso 2 e 3 no texto diz: ora, olha comigo, as tropas da Síria haviam atacado Israel e levado cativa uma menina que passou a servir a mulher de Naamã. E um dia ela disse à sua senhora: se meu senhor procurasse o profeta que está em Samaria, ele o curaria da lepra. Amados, nós falamos muito de Eliseu. Eliseu é o homem de Deus, curou Naamã, foi usado por Deus para curar Naamã. Mas antes de Deus usar Eliseu para curar Naamã, Deus usou uma garotinha para dar direção a Naamã. Eu quero te falar, querido, para de achar que Deus não te usa. Deus usa todas as pessoas. Ele usa você sim. A sua palavra, por mais simples que seja, pode ser uma palavra que vai trazer direção e mudanças para outras pessoas. Como o profeta Jeremias disse: eu não passo de uma criança. E o Senhor disse para ele: Jeremias, não diga que você não passa de uma criança. Às vezes nós olhamos para nós e nos sentimos pequenos demais, nos sentimos inúteis às vezes. Quem, pastor? Eu? Quem dera, quem sou eu? Gideão vai dizer exatamente isso para Deus. Deus vai chegar para Gideão e vai chamar Gideão para uma grande obra. E Gideão vai dizer assim: eu sou menor da minha casa, eu sou menor da minha família é menor da casa. Não pode ser eu. É assim, querido. Eu quero te falar que as grandes transformações que
podem ser promovidas na vida de outras pessoas, pode começar a partir de você. Mas as grandes transformações que podem acontecer na sua vida, pode começar através de pessoas que muitas vezes você nem dá ligança para ela, que às vezes você não vê nem abrindo a boca no culto. Deixa eu ver se o microfone... Oi. Só está na frente, atrás. Aquela irmã que muitas vezes você nem vê a pessoa abrindo a boca no culto para dar uma glória a Deus. Às vezes você não percebe, mas ela está ali orando pela sua vida, está ali orando pela igreja, está ali orando pela sua família. E aí a gente já fala, meu Deus, fulano, será que fulano, não, fulano é uma pessoa que pode ser usada por Deus como você. E eu quero convidar você a entender essa verdade, a entender esse princípio, que Deus usa qualquer pessoa, e você precisa estar. Deus usa todas as pessoas, de todos os tamanhos, de todas as idades, de todas as etnias, de todos os povos, línguas. Eu quero te convidar a ser voluntário e dizer: Deus, eu quero ser usado por ti como aquela criança foi. Aquela criança tinha uma intenção, a intenção de ver seu Senhor curado. A intenção dela de ver o seu Senhor transformado tocou o coração de Deus. E Deus não apenas transformou aquele homem, como Deus salvou aquele homem. Então não diga, querido, que você não pode ser usado por Deus, não. Não despreze as pessoas caladas. Não despreze as pessoas que muitas vezes não estão no seu grupo. Não despreze as pessoas que não falam do seu jeito de falar, que não têm o seu jeito de falar. Não despreze as pessoas que não se vestem como você. Não despreze as pessoas que não têm o seu estilo. Não despreze ninguém. Porque a sua transformação pode vir das pessoas que você menos espera. O texto vai dizer que ele era um grande general, mas a sua transformação começou Deus usando uma pequena menina. Você acredita nisso? Então adora Jesus aí. Você dá um glória a Deus aí. Dá uma glória a Deus se você entende. Princípios para ter uma vida transformada, ou princípios no processo de transformação. Entenda em primeiro lugar que a transformação começa a partir de um grande confronto. Entenda que a transformação pode vir de qualquer pessoa, de qualquer lugar. Quando disseram que o Messias viria de Belém, eles riram de Belém. Talvez você alguém já zombou de você. Irmãos, eu me lembro quando eu era adolescente, que eu pregava o evangelho. Muitas vezes as pessoas chegavam para mim, quando eu ia lá no Araçagi, irmãos do Araçagi que me ouvem, às vezes quando chegava lá, a pessoa tinha uma experiência a mais na Bíblia, falava: quem é o pastor daqui, ou quem tem uma conta? E eu falava: pela graça de Deus sou eu. Eles olhavam com um olhar de desprezo e riam. Colegas, sabe, da mesma igreja. Uma vez eu fui pegar uma guitarra para tocar, eu estava aprendendo a tocar, e estava lá o ensaio do louvor. E aí quando eu estava ali aprendendo, ainda com dúvida qual era o fácil dele menor, a diferença para o maior, eu fiz uma pergunta para o guitarrista: qual é a diferença? O baterista, antes do rapaz lá que tocava a guitarra responder, o baterista falou assim: olha, vamos, perde tempo com ele, não vamos ensaiar, vem, isso vai atrapalhar. Me desprezou, fiquei com uma vergonha. E eu fiquei, porque eu sempre ia lá no ensaio para ver se tocar, para ver, eu gostava de música, como gosto até hoje. E ficava vendo, eu sentava do lado da bateria. Ninguém nunca me ensinou a tocar bateria, ninguém nunca pegou na minha mão lá e falou: é assim, assim. Eu sentava do lado ali, ó, e ficava vendo como o rapaz da bateria fazia. Terminava o culto e eu ia para a bateria tentar ali brincar ou tentar fazer alguma coisa. Esse dia eu saí da igreja humilhado. Anos se passam, um ou dois anos se passou. Eu estava ali na igreja sendo líder dos jovens, líder daquele rapaz. E ali, na hora do ensaio, eu já estava tocando já há bom tempo. Ele tinha se afastado e já estava começando a tocar de novo. E eu tinha
feito um arranjo na cabeça e estava passando para todo mundo, pegou, e ele com enorme dificuldade. E Deus me deu a graça de pegar a mão dele e falar: o arranjo é assim, assim. Eu não estou falando isso para humilhar a pessoa, estou falando que as transformações vêm de qualquer pessoa, de todos os lados. Primeiro foi confrontado com a zombaria. Eu disse que grandes transformações começam com grandes confrontos. Eu fui confrontado, saí daquela igreja no dia do ensaio, envergonhado e triste. Mas 2 anos depois, Deus me fez ficar no mesmo lugar, a mesma guitarra, a mesma bateria, no mesmo canto da igreja, ensinando aquela pessoa que um dia tinha me humilhado. E fazendo isso com amor. Eu quero dizer para você que Deus não quer envergonhar ninguém. Mas muitas vezes nós nos colocamos em situação de vergonha. Porque nós queremos escolher as pessoas que Deus vai usar para falar comigo. A gente vê as mulheres, os homens de Deus ali, homens bênção, mas às vezes nós ficamos idolatrando essas pessoas, achando que Deus só vai usar elas, sendo que Deus pode usar qualquer pessoa. Um dia eu estava diante de uma situação, um conflito na área amorosa, e eu estava no meu primeiro relacionamento, já noivo. Eu estava na dúvida se continuaria aquele relacionamento ou não, porque Deus tinha usado uma serva dele para falar que aquilo não era dele, ele não queria aquilo para mim. E eu conversando com os meus líderes, uma criança de 4 anos na época, passou perto de mim, virou para mim com autoridade e disse: se o Senhor te disse, assim é, chega. Eu não entendi aquilo, mas os meus pastores que olhou para aquilo e olhou para mim, eles ficaram pasmos. Eu naquela situação, um temor no coração. Foi a palavra-chave para que eu pudesse terminar aquele relacionamento. Entenda que Deus usa todas as pessoas. Deus não faz exclusão. Ele busca corações voluntários. O próprio Jesus disse que o Pai está à procura de pessoas que o adorem em espírito e em verdade. E Ele pode encontrar alguém aqui. Ele pode encontrar aqui, Ele pode te encontrar. Será que você é uma dessas pessoas que Ele pode encontrar nessa noite? Deus usa todas as pessoas. Mas a transformação, em terceiro, elas revelam uma outra coisa. Um terceiro princípio da transformação é que a transformação, diga, transformação, nos revela que não possuímos tudo. Que não possuímos tudo. Naamã era um homem rico, era um homem de autoridade, era um homem de poder, era um homem que tinha responsabilidade, era um homem que tinha servos, mas era um homem que não estava tendo saúde, era um homem que não tinha salvação. Às vezes nós temos esse defeito de achar que não dependemos de ninguém. Buscamos nos isolar, buscamos fazer as coisas do nosso jeito, achando, é como diz minha mãe, parece que tem um rei na barriga e não quer se envolver com ninguém. Mas no verso 4 e 5 vai dizer que Naamã, ao detectar a enfermidade e a menina ser usada por Deus para falar para ele ir a Samaria, Naamã imediatamente vai ao encontro do rei, diz para o rei vai falar para ele: pode ir, Naamã. E o texto vai dizer que o rei deu para Naamã carta para apresentar ao rei de Samaria, ao rei de Israel. Mas Naamã não apenas precisou da carta, Naamã precisou da informação de uma menina. Naamã precisou da confiança da esposa dele na menina, porque ele poderia falar para ela: ah, minha senhora, se ele fosse a Samaria, o profeta restauraria ele da lepra. A senhora simplesmente poderia falar: para com isso, menino, besteira, não tem ninguém que pode curar a lepra, e ponto, nem sequer falar com Naamã. Mas Deus usou a menina, Deus moveu o coração da senhora, a esposa de Naamã, para acreditar na menina e transmitir a informação para Naamã. Deus usou o rei para liberar Naamã aí e ainda dar a carta. Deus usou o profeta Eliseu para ter a iniciativa de chamá-lo na sua casa e de dar a direção para o lugar da cura. Deus usou o subordinado de Naamã. Então ele precisou de alguém que na hora que ele ia tomar a decisão burra, a decisão errada, Deus usou o subordinado dele para falar: meu senhor, ô patrão,
uma olhadinha no que você vai fazer. Se ele mandou fazer uma coisa tão simples, o senhor não vai poder fazer. Deus usou a menina, a esposa, o rei, Eliseu, o subordinado. Naamã precisou de todos esses. Mas mais do que desses, Naamã precisou Naamã precisou da misericórdia de Deus. Não importa o que você tem conquistado na vida, não importa o que você tem na vida, ou o que você tem de bens, a questão é que sempre você vai precisar de alguém. Sempre você vai precisar de alguém. Grandes transformações são geradas através de grandes relacionamentos. Nós precisamos de relacionamentos. O inimigo sempre soube que a maior estratégia para acabar com o casamento, para acabar com uma igreja, para acabar com uma nação, é dividindo as pessoas. O inimigo tem dividido o Brasil em homo e héteros. O inimigo tem dividido o Brasil em direita e esquerda. Tem dividido a igreja em pré-tribulacionistas e pós-tribulacionistas ou meso-tribulacionistas. Tem dividido em aqueles que acreditam no amilenismo ou no pré-tribulacionismo. Tem divididos em teorias. E cada vez que nós nos dividimos em teologias ou em convicções políticas ou culturais, nós perdemos força. Nós perdemos força. Enquanto Israel estava sendo um só Israel, eles enfrentavam luta como foi no período dos juízes, mas eles nunca tinham voltado ao cativeiro. Mas foi só dividir em reino norte e reino sul que veio a Síria e destruiu o reino norte, e depois veio a Babilônia e destruiu o reino sul, porque um reino dividido não prospera. E muitas vezes nós nos dividimos em grupos, em panelinhas, porque achamos que não precisamos do outro, da capacitação do outro, do dom do outro, do chamado do outro, ou achamos que somos melhor do que eles. Eu não me misturo com fulano, porque fulano é muito carnal. É carnal demais. Quando eu digo que ele é carnal, é porque eu estou dizendo que eu sou super ou sou espiritual. E aí Paulo vai dizer o seguinte: se vocês se dividem em grupos, vocês não são carnais? 1 Coríntios capítulo 3. Porque uns dizem eu sou de Pedro, outros dizem eu sou de Apolo, outros dizem eu sou de Cefas. Porventura, vocês não são carnais? Porque quem é espiritual entende que não importa qual o ramo teológico que a pessoa defende, importante é se ela está sendo obediente aos princípios de Cristo. É importante é se nós estamos caminhando na mesma direção. Um dia os discípulos chegaram para Jesus e disse: mestre, eles falam do Senhor, mas não andam conosco. E Jesus disse: quem não é contra nós, é por nós. Precisamos amar mais uns aos outros. Não é porque eu sou da presbiteriana que eu tenho que ter chateação com os batistas, ou que eu tenho que ter birra com os metodistas. Não. É fato. É fato. E nós não podemos nos misturar com aqueles que dizem apóstolos e não são, cristãos e não são. Paulo vai dizer bem enfático que com essas pessoas que fingem ser cristãs, com essas nós não podemos nem jantar. Mas precisamos amar e orar para que elas possam se converter ao Senhor. O fato é que as transformações nos revelam que nós sempre precisaremos do outro, que nós não possuímos tudo, que nós não temos tudo. Provérbios capítulo 18 diz, verso 1: quem se isola busca seus interesses egoístas e se rebela contra a sensatez. Eu fico imaginando alguns cristãos que ficam andando na vida espiritual sozinho, vai e vem para o culto, fica no seu cantinho, não se relaciona, não se envolve. Eu quero te falar que se você quer ter uma vida transformada, relaciona. E é esse o quarto princípio que eu quero falar para você. O quarto princípio, anota aí, que é a sequência do terceiro. O quarto princípio é uma transformação
acontece quando relacionamos com pessoas de Deus. Busque relacionar-se com pessoas de Deus. Busque relacionar com pessoas que te aproximam de Deus. No livro, aqui no verso 8 diz que quando Eliseu, o homem de Deus, ficou sabendo que Naamã estava lá, naquela situação, naquele contexto, Eliseu diz: desce aqui e vocês vão saber que há profeta em Israel. Querido, entenda uma coisa, se no terceiro princípio eu entendo que eu não possuo tudo, significa que eu preciso de algo que alguém tem, que eu não tenho. Naamã tinha dinheiro, poder, autoridade, mas não tinha unção de Deus na vida dele. Entenda uma coisa, se você quer crescer, avançar, ser uma bênção, se relacione com pessoas de Deus na sua vida. Eu fico assim por pensar, cristãos que deixam de andar com pessoas que oram, que jejuam, que lê a Bíblia, mas oram com meninas que ficam com shortinho mostrando lá não sei aonde, com rapazes que só ficam com gírias porcas na boca, com grupinhos que só ficam lá tirando selfie com garrafa de cerveja. Eu entendo isso, eu sei que a gente precisa amar cada uma dessas pessoas. Eu não estou aqui fazendo acepção de pessoas. Deus não faz acepção para as pessoas para salvá-las. Mas eu quero te falar uma coisa, que eu posso sim crescer e avançar quando eu me relaciono, quando eu convivo com pessoas que estão na direção certa. Eu fico triste porque nós somos uma geração que facilmente está sendo influenciada. Começa a namorar homem de Deus, oração, mas começou a namorar com uma pessoa que não é cristã, está lá, em vez de trazer não, pastor, vou namorar porque eu vou trazer para a igreja. Irmãos, eu nesse tempo de pastor, eu tenho 32 anos e 16 anos que estou à frente de igreja. Isso significa que metade da minha vida eu passei com o microfone na minha mão. Metade da minha vida eu estou passando com o microfone na minha mão, pregando e evangelizando e discipulando. E nesse tempo todo, eu vou fazer uma proporção até para baixo. A cada 10 relacionamentos, onde um é da igreja e namora com quem não é, a cada 10, 9,5, quem não é, leva a pessoa que está na igreja para o mundo. Eu estou falando com sinceridade, sem exagero, ou talvez com pouco, mas a proporção é esmagadora. Entenda uma coisa, querido. Quando Daniel, Misael, Azarias e Ananias foram para a Babilônia, junto com eles foram diversos outros jovens. Mas assim que Daniel chegou na Babilônia, Daniel já identificou quem ele poderia andar e com quem ele não poderia andar. E com esses quatro que começou, os 4 foram bem sucedidos. Azarias, Misael e Ananias foram abençoados por decidir andar com Daniel. Eu quero te falar, querido, que as pessoas que você decide andar, que você escolhe para estar com você, elas determinam muito a sua jornada, onde vai chegar. Deus não abençoou Deus não abençoou Abraão enquanto Ló estava com ele. Existem promessas, existem situações que Deus vai revelar a você, e Deus vai ministrar a você, quando você aprender que algumas pessoas da sua vida precisam partir, que algumas pessoas da sua vida precisam se afastar. Entenda uma coisa dessa, amados. Quando Paulo vai empreender a sua segunda viagem missionária, ele disse: eu não quero que João Marcos vá nessa viagem conosco, porque na última viagem ele nos abandonou no meio do caminho. Ele não foi consistente. Não que Paulo tinha raiva de João Marcos, mas Paulo estava dizendo: enquanto João Marcos não tiver um perfil de missionário, ele não vem. Porque o missionário precisa estar pronto para todas e qualquer circunstâncias. Então o quarto princípio para a transformação é buscar relacionamentos com pessoas de Deus, pessoas que te aproximam de Deus, pessoas que oram, pessoas que jejuam. Busque isso, meu irmão. Ame todo mundo, ame e ore por todo mundo, mas ande apenas com pessoas que vão te levar para a direção certa. Naamã teve a menina que falou com ele, a esposa que disse, o rei que liberou. Ele teve o subordinado
que o convenceu, mas a mudança de Naamã real só aconteceu quando Naamã ouviu Eliseu. Todos esses no caminho ajudou. Vai ter muito ímpio que vai ajudar você a conseguir muita coisa, mas sua verdadeira mudança só virá quando você parar de ouvir ímpios e ouvir somente a voz de Deus, e ouvir pessoas espirituais que te amam. Em aconselhamentos, às vezes nós vemos isso. Às vezes a gente dá um conselho bíblico na palavra de Deus para a pessoa, mostra, ora, vira as costas, chega um coleguinho ali que está fedendo leite ainda, que nada, moço, vamos fazer isso. A pessoa diz, para e muda o cabeção e faz. Quarto princípio, busque andar com pessoas que te levam para perto de Deus. Quinto princípio aqui, irmãos, da transformação. Quem está crendo comigo? Você aí está crendo? Glorifica Jesus aí então, irmãos. Aleluia. Quinto princípio, verso 10. Olha que texto maravilhoso. Aleluias. Verso 10 diz: e Eliseu enviou um mensageiro para lhe dizer: vá e lave-se 7 vezes no Jordão, no Rio Jordão. Sua pele será restaurada e você ficará purificado. É interessante, porque Eliseu chega à porta. Naamã chega à porta de Eliseu. Eliseu não sai. Eliseu manda um mensageiro e diz: olha, o profeta mandou você tomar um banho lá no Jordão 7 vezes, 7 mergulhos, vai lá. O texto vai dizer que Naamã, ele não quer obedecer. Naamã rejeita a direção do pastor Eliseu. Naamã rejeita a direção do profeta, do homem de Deus, no primeiro momento. E enquanto Naamã estava rejeitando a direção do homem de Deus, Naamã continuou leproso. Naamã continuou enfermo. Eu quero te falar que não basta apenas você andar com pessoas cheias de Deus. Não basta você apenas se relacionar com pessoas que te conduzem em direção a Deus. Você precisa aprender a ouvi-las e obedecê-las. Meu pastor é uma bênção. Meu pastor ora por mim. Meu pastor é homem de Deus, nosso Deus. Meu pastor é um exemplo. Mas quando o pastor vai te falar assim: filho ou filha, não faça isso, você vai lá e faz. Que tipo de homem? Ou é homem de Deus ou não é. Porque se verdadeiramente você confiasse que ele fosse homem de Deus, vivesse a palavra, quando ele te orientasse com base na palavra, você ia falar: meu pastor é um homem de Deus e ele me orientou na palavra. E como ele me orientou na palavra, eu vou por aquilo que ele disse. Eu não estou aqui com isso querendo fazer a cabeça de ninguém, achando que pastor é para você obedecer tudo que um pastor diz. Longe de mim falar isso. Eu sempre digo nesta igreja que eu pastoreio: vocês me ouçam, ouçam minha pregação com atenção, mas antes de tomar qualquer atitude para colocá-la em prática, critique ela. E quando eu falo critique, consulte na palavra, veja se o que eu estou pregando é bíblico. Me ouça, e se meu conselho for baseado na palavra, faça-o. Mas se não for, seja o primeiro a dizer: pastor, eu não vou fazer o que você está mandando não. Por quê? Porque o que o senhor está falando não é palavra de Deus. Eu não estou falando para você ficar indo atrás de pastor e de autoridades. Ai não, você tem que fazer o que eu estou falando, porque eu sou autoridade de Deus na sua vida. É a autoridade de Deus na sua vida. E ele vai ter que te dar conta dos conselhos bons e bíblicos, mas também dos conselhos errados com base em interesses próprios. Eu sempre digo que eu tenho muita consciência e eu busco pedir graça a Deus todos os dias, para que quando alguém me pedir uma direção, uma palavra, eu ser profeta que fale a palavra e dê a direção bíblica. Mas eu posso um dia errar, por algum motivo, algum fator, e dar uma direção que não seja a direção que Deus está querendo para a sua vida. E você nesse momento tem que ser inteligente para saber separar e ter discernimento. Porque em nome dessa pseudo-autoridade, tem pastores que exploram ovelhas, que fazem ovelhas empregados deles de casa, que fazem das ovelhas não servas de Deus, mas escravas deles.
desde fazer coisas domésticas do lar, até bancar a vida luxuosa que levam. E esses camaradas, essas pessoas vão ter que prestar conta ao Senhor por cada ação, por explorarem as ovelhas do pastor. Ninguém tem autoridade, pastor nenhum tem autoridade de usurpar o papel de Cristo e querer massacrar as ovelhas que pertencem ao Senhor. Mas eu quero te falar, querido, no nome de Jesus, que a autoridade, o seu pastor, o homem ou a mulher que Deus colocou sobre a sua vida para te dar a direção bíblica, cristã, espiritual, não deixe de seguir. Porque a viúva de Serepta foi abençoada porque ela ouviu o que Elias disse e cumpriu. A viúva lá que tinha do azeite que foi multiplicado, ela só conseguiu ter o azeite multiplicado porque ela obedeceu a Eliseu. E tantos exemplos bíblicos que só teve eficácia e cura porque as pessoas que receberam a ordem dos homens de Deus cumpriam. Então entenda uma coisa: a única pessoa que pode sabotar seu milagre não é o pastor e nem a igreja que você vive. Embora que é salvo, tem muitas instituições que se dizem igreja, mas são instituições financeiras, instituições de outros fins, menos o evangelho. Não tenha cuidado com isso. Mas a única pessoa que pode sabotar seu milagre chama você. Só você. Porque Naamã estava a um passo do milagre, a uma decisão do milagre. E nessa decisão eles estavam optando para a errada. Porque a decisão era, a ordem era: desça ao rio e se banhe. A ordem foi dada, o milagre foi liberado, mas cabia Naamã decidir se ia obedecer o pastor Eliseu ou não. E ele não iria. Então, reações negativas inibem a fé e sabotam os milagres. Reações, tem gente que é muito negativo, vive pendendo a mentalidade, o pensamento para o negativo. Pessoas orgulhosas, pessoas incrédulas, preconceituosas. Mas em nome de Jesus, querido, eu quero ministrar sobre a sua vida que nada vai sabotar o milagre da transformação na sua casa. Nada vai sabotar o milagre da transformação na sua vida. Porque você vai ser obediente aos princípios da palavra de Deus. E você crê nisso, irmão, glorifica o Senhor. Aleluia. Então esse é o quinto princípio. Obedeça a direção que as pessoas de Deus dão para você. Obedeça a direção dos seus pastores. Obedeça a direção dos seus líderes espirituais que verdadeiramente estão te orientando com base na palavra de Deus. Sexto e antepenúltimo princípio, eu já vou terminar. Sexto, segura aí. Sexto princípio, no processo da transformação. No verso 13, vamos lá? Verso 13, aleluias. Mas os seus servos lhe disseram: meu pai, olha o relacionamento. Meu pai, se o profeta lhe tivesse pedido alguma coisa difícil, o Senhor não faria? Quanto mais quando ele apenas lhe diz para que se lave e seja purificado. O soldado subordinado a Naamã disse para ele: moço, se ele não tivesse te pedido uma coisa mais complexa para fazer, o senhor não faria? Eu imagino que se fosse permitido na lei de Deus e Eliseu tivesse falado: vai lá e procura uma criança, sacrifica a Deus, Naamã teria feito. Naamã teria feito, teria sacrificado a criança. Era costume da época, nas religiões cananeias, sacrificar crianças a deuses. Mas o que Deus está pedindo é algo simples. O que Deus está pedindo? Banhe no rio. Além do milagre acontecer, vai refrescar seu dia. Além do milagre acontecer, vai tirar sujeira. Além do milagre acontecer, vai ficar limpo. Ok?
Qual é o sexto princípio que eu aprendo nessa história? É que as transformações também, escreve aí, as transformações também acontecem nas coisas simples da vida. Tem hora que a gente acha que o milagre vai vir quando aquela irmã descer do púlpito, oh glória, lá, vai lá, coloca a mão na cabeça e foi assim que Naamã achou. Naamã disse: eu achei que ele viria lá de dentro, se joelharia, coloca a mão no lugar da lepra e me curaria. Mas ele está mandando eu banhar num rio sujo. Faço nada. Quanta gente acha isso, irmão, que Deus vai usar coisas grandes, um movimentão, um fluizão, um louvorzão e tudoão para acontecer um grande movimentão. Como dizem por aí, sabem de nada, inocente. Deus usa as coisas comuns desse mundo para confundir as coisas complexas. Deus usa aquilo que não são para confundir aqueles que dizem ser. Deus usa coisas pequenas. Deus usa coisas simples. Às vezes a gente chega nos cultos, igreja pequena do interior tem muito isso. A gente sabe essa realidade, vive isso. Às vezes o irmão chega e vixe, meu Deus do céu, o povo não vem no culto hoje não, está com medo do Covid. Ou porque está chovendo aqui, hoje está chovendo aqui. E alastrou, né, como no Brasil todo, em Minas principalmente, aumentou os casos de Covid, então as pessoas estão meio com medo, receosas, e é válido às vezes ter esse receio. Dá para entender-se. Aí às vezes as pessoas chegam no culto e falam: meu pai, o povo não veio para o culto hoje, Deus não vai fazer nada. Oh meu pai querido, oh meu Deus do céu, eu fico imaginando, coitadinho, as pessoas precisam conhecer mais o Senhor. Porque para Deus fazer as coisas, Ele não precisa de números de pessoas. Um só é suficiente para que a glória se manifeste e o poder de Deus se revele. Oh, rabachou brecante, arabarabacai. Deus não precisa de números de gente para fazer grandes sinais e grandes coisas. Foi aquilo que aconteceu com Gideão. A peneira de Deus passou de quase 32 mil, caiu para 300. Entenda uma coisa, querido, você e Deus é suficiente. Deus usa as coisas simples, as coisas loucas desse mundo para confundir as sábias. E Naamã não entendia esse evangelho. Foi por isso que quando Paulo escreve aos Coríntios, Paulo vai escrever: quando eu cheguei aí pregando para vocês, eu não cheguei com palavras lindas e palavras maravilhosas, eu cheguei pregando um evangelho de poder. E muitas vezes poder está mais relacionado à simplicidade do que a grandes coisas. Entende? Jesus disse para Marta: Marta, você está preocupada com coisas, enquanto que você só precisa é se render aos pés. Entenda, em nome de Jesus, eu quero orar, eu quero ministrar sobre você, para que você aprenda a ver Deus nas coisas simples da vida, no ar que você respira, na família que você tem, na saúde que se renova. Deus é um Deus de coisas simples. A transformação também vem por coisas simples. Naamã ignorou, e quase que ele não foi curado, porque ele rejeitou a simplicidade. Oh Deus, aleluia. Ei, às vezes a palavra que vai mudar a sua vida vai vir de uma pessoa que você menos espera, ou talvez de uma situação tão simples, tão corriqueira do dia a dia, que você nunca imaginou que poderia ser assim. Os judeus rejeitaram a Cristo, porque eles esperavam um Cristo sentado em um cavalão branco, um Cristo general, que guerreasse as suas batalhas e que os livrasse do Império Romano. Jesus veio, o Messias, montado em um jumentinho, emprestado, que nem era dele, emprestado. Simplicidade. Às vezes nossos cultos estão cheios de muita coisa, de muitos elementos estranhos. Muitos elementos estranhos, e Deus está procurando corações simples.
não é uma crítica a você buscar melhorar sempre. Não é uma crítica a ter um ambiente bonito. Vocês me conhecem, quem me conhece sabe. Toda igreja que eu pastoreio, toda igreja, eu busco colocar luz, eu busco colocar o que eu gosto. Para mim é uma forma de servir a Deus. Quem não entende, eu não posso fazer nada, mas eu entendo essa forma de adoração ao Senhor. Mas isso não significa que isso abafa a simplicidade do nosso coração. Deus é um Deus simples, que busca pessoas para adorar a Ele com simplicidade de coração. E eu termino dizendo uma coisa: o último princípio da transformação com base no relato da cura de Naamã. E esse último princípio está no verso 15. Quando Naamã volta do lugar onde foi curado, volta do rio, ele chega a Eliseu e diz: Eliseu, meu senhor, eu quero trazer a você esses presentes. Aceite esse presente do seu servo. No verso 15 ele vai dizer: agora sei que não há Deus em nenhum outro lugar senão em Israel. Por favor, aceita um presente de teu servo. Sabe o que eu aprendo aqui? Eu entendo que Eliseu não recebe o presente. E não era qualquer presente não. Era uma fortuna. Eliseu teve um motivo por não aceitar o presente. Porque Eliseu viu que a obra em Naamã não estava completa. Naamã estava curado na pele, do corpo físico, mas o espírito de Naamã não estava 100% transformado. A rejeição do presente feito por Eliseu vai levar Naamã a evidenciar a conversão, dizendo: já que o Senhor não recebeu meus presentes, então me dê um presente. Qual é o presente? Me dá 2 mulas, 2 jumentas. Eu vou levar essas jumentas com... eu esqueci o nome daquela, as buracas. Quem é do interior sabe o que é buraca. Feito de pele de animal. Eu vou encher essas buracas de terra daqui. Porque eu vou levar as terras daqui e vou adorar ao Senhor teu Deus lá. Então Eliseu rejeita o presente para que a conversão do coração de Naamã fosse genuinamente completa. Mas isso não exclui a intenção de Naamã. E sabe qual é o 7º princípio? Aprenda a honrar. Aprenda a honrar quem te auxiliou em direção à sua transformação. Aprenda a abençoar. Aprenda a ser grato quem te ajudou a se transformar. Percebe que a transformação de Naamã não veio só. Uma menininha, a esposa, o rei, Eliseu e o soldado. E no final, Deus. Ele era um homem cheio de autoridade, de poder, mas ele não conseguiu se transformar sozinho. E quando ele é transformado, ele vê o resultado, ele viu que deu certo, ele chega para Eliseu e diz: eu quero demonstrar minha gratidão. Talvez a linguagem do amor dele era dar presente, não sei, aí vai saber. Mas eu quero te falar uma coisa, querido. Se tem uma coisa triste, é a ingratidão. Se tem uma coisa que entristece o coração de Deus, é ingratidão. Tem pessoas que às vezes oram a Deus para ter o casamento transformado. Deus vai lá e transforma. Depois que o casamento é transformado, as pessoas viram as costas para Deus. Oram a Deus pedindo uma cura, e Deus cura. Quando ela recebe a cura, ela vira as costas e vai embora. Entenda bem, irmãos. Na nossa jornada, nós não vamos vencer sozinhos. Deus sempre levanta pessoas. Seja grato a Deus por essas pessoas. Eu quero finalizar essa palavra falando lá de Filipenses 2:28. Paulo estava preso. E aí, Epafrodito estava enfermo, doente. E a igreja de Filipos havia juntado uma oferta para que, em forma de gratidão, enviar para o apóstolo Paulo, que estava precisando de dinheiro. Às vezes as pessoas acham assim: o apóstolo Paulo, irmão, o apóstolo Paulo também precisava de dinheiro. Ele fazia uma obra missionária. E como qualquer missionário, precisa da sua oferta, precisa do seu auxílio. E Epafrodito então estava com aquela oferta, a oferta de Filipos.
E ele então decide levar essa oferta. Porém, Epafrodito estava doente. Porém, Epafrodito estava com algo beirando a morte, uma enfermidade também que o beirava a morte. E quando Epafrodito chega lá, ele alegra o coração de Paulo, oferta na vida de Paulo. E quando Epafrodito está voltando, Paulo escreve essa carta, endereçada aos irmãos que haviam ficado em Filipos, dizendo da seguinte maneira: olha bem, por isso, logo o enviei, Epafrodito, para que quando ouvirem novamente, fiquem alegres, e eu tenha menos tristeza. Ele está dizendo: eu já estou enviando Epafrodito de novo para vocês, para que vocês fiquem felizes, e a minha tristeza diminua. Por quê? Por que vai diminuir? Porque Paulo continuaria triste, porque iria perder Epafrodito, ele ia voltar, mas ele ficaria mais feliz, porque Epafrodito estava em Filipe, e está em Filipe. Olha o pedido que Paulo faz à igreja de Filipe, para que ela trate Epafrodito. Olha o que Paulo vai pedir para a igreja, para fazer com Epafrodito. Peço a vocês, o recebam no Senhor com grande alegria, e honrem, novamente eu digo, honrem a homens como este, porque ele quase morreu por amor à causa de Cristo, arriscando a vida para suprir a ajuda que vocês não me podiam dar. Paulo está dizendo: honre a homens como esses. E hoje eu quero honrar a vida do Peterson, que escuta está acontecendo aqui, mas ele fica ali quietinho no cantinho dele, Peterson? Chega ali, vai mexer na mídia. Hoje não está ali porque eu não passei para ele as informações, mas chega, faça o serviço abençoado ali, não falta. Honrar a vida da Caroline, que hoje só o fato dela não está vindo. Nós tivemos uma dificuldade aqui no início, porque ela chega e dá conta de tudo da questão da mídia. Eu quero honrar cada um dos irmãos que investem nesta igreja, que às vezes passa dificuldade financeira, mas não deixe de dizimar, não deixe de ofertar na casa de Deus, porque sabe que essa obra precisa. Eu quero honrar vocês e dizer: glória a Deus, porque vocês não têm medido esforço para manter essa porta aberta. Eu quero honrar os irmãos que intercedem pela minha vida, intercedem pela vida da minha esposa. Honrar os irmãos que no momento, alguns meses atrás, estavam enfrentando um momento emocional muito difíceis, e eles foram lá em casa, fizeram um almoço comigo. Minha esposa estava lá em Almenara também fazendo a autoescola, e foram lá alegrando meu coração. Foram meus psicólogos, me ouviram a peça. Eu quero honrar pessoas como vocês. Eu poderia citar várias pessoas, vários irmãos aqui na igreja. Cito esses dois aqui porque ficam ali na mídia e sempre é pau para toda obra. Os irmãos, todo mundo que voluntariamente, sem eu exigir, sem eu obrigar, abre o coração para abençoar. Eu sempre disse nessa igreja: dízimo nessa igreja nunca vai ser uma obrigação. Nunca vai. Enquanto eu estiver aqui pastoreando, nunca. Porque eu sei que quando você está com voluntariedade em coração para abençoar, o pastor não precisa ficar dizendo para você: irmão, dízimo. Porque você entende, está com o coração entendendo que a obra precisa, e você voluntariamente oferta e dizimo. O pastor não precisa ficar, eu já confesso que às vezes eu tive que chamar atenção, mas o pastor não vai ficar falando: irmãos, a igreja está suja, irmãos, olha isso aqui, porque voluntariamente, você sabe a necessidade que você pode colocar e abençoar. Eu quero te falar que por mais que nós honremos vocês aqui, citando nomes, aos irmãos da mídia, que ajudam ali com o som, os irmãos que ministram o louvor com a gente, irmãos que limpam a igreja, por mais que nós honremos vocês aqui publicamente, nenhuma dessas honradez se comparará, pegue isso, a honra que Cristo no seu retorno vai dar a vocês. Nada que eu fizer aqui, eu quero honrar vocês, porque essa igreja tem sido transformada através de pessoas. Não é o pastor Patrick. O pastor Patrick sozinho nunca faria nada. Pelo contrário, quando ele se sente só em um projeto, ele se desanima. O pastor Patrick se sente motivado quando ele vê as pessoas junto com ele. Mas eu quero honrar. Quero honrar os pastores, os presbíteros de Itaubinho, o pastor Brás. Eu quero honrar a MISPA, porque a MISPA investiu no início desse projeto muito
mais do que normalmente se vestiria. Quero honrar os irmãos que nos conhecem de outras cidades, de outro estado, que às vezes, sem esperar, eles me ligam e falam: Pastor Patrick, eu quero abençoar a sua vida, eu quero honrar, porque toda transformação acontece no coletivo. Então, no nome de Jesus, querido, você quer se transformar? Siga os 6 primeiros passos, como eu dei direção. Mas depois da transformação, seja grato. Honre as pessoas que te ajudaram a chegar no resultado que você chegou. Seja grato principalmente ao Senhor teu Deus. Porque quando Naamã percebeu que não poderia dar o presente a Eliseu, porque Eliseu estava rejeitando por um princípio, porque depois ele vai aceitar de outras pessoas, Naamã disse: então eu quero expressar minha gratidão ao menos ao seu Deus, e eu quero levar essas terras para que eu adore ao Senhor teu Deus. Gratidão. Entenda, o processo completo é isso. Primeiro, Naamã recebeu o evangelismo indireto da menininha, passou pelo processo de busca e transformação, e no final Naamã poderia ter ido lá do Jordão mesmo, pegar sua mula e suas coisas e ir embora. Mas Naamã do Jordão volta na casa de Eliseu para expressar gratidão. Os leprosos lá, dos 10 que foram curados por Jesus, só um voltou para dizer: Jesus, obrigado. Eu quero te perguntar, você que tanto tem sido abençoado por Deus, tem visto o seu casamento sendo transformado, tem visto a sua vida profissional sendo transformada, tem visto tantas transformações acontecendo na sua vida, eu quero te perguntar, você tem sido grato? Você tem honrado ao Senhor? Você verdadeiramente tem se rendido a Jesus em gratidão? Eu quero convidar você aí na sua casa, que me assiste, os irmãos da igreja que não puderam estar aqui, e outros demais denominações, a se colocar de pé, se você puder, é claro. Aos irmãos que aqui estão, fique de pé. E nessa oração final, você vai dizer: Deus, eu quero agradecer pelas transformações que eu já tive, pelas transformações que eu vou ter. Ore comigo. Deus, nesse momento, no nome de Jesus, eu quero, juntamente com essas pessoas que estão lá em casa e os que estão aqui, agradecer ao Senhor. Agradecer ao Senhor pela tua bondade e a tua misericórdia. Reconhecemos, meu Pai, que a transformação nem sempre é fácil. A transformação às vezes é desafiadora. A transformação começa com um confronto. E o confronto que expõe as nossas fraquezas. O confronto que expõe que nós não temos tudo. O confronto que expõe que precisamos de relacionamentos. Um confronto que expõe que precisamos buscar sair da zona de conforto. Mas esse confronto, ele é apenas o início, porque o final é a revelação da misericórdia, a revelação da graça. E nesse momento, Deus, eu quero agradecer ao Senhor, porque eu sei que as pessoas que me ouviram nessa palavra, as pessoas que vão me ouvir depois que esse culto estiver gravado no YouTube, em qualquer outra plataforma, que assim chegar a essa pessoa o acesso, Deus, e ela ouvir essa mensagem até o final, eu sei que ela experimentará, pelo poder do Espírito Santo, uma transformação como nunca houve na vida dela. Vai experimentar uma transformação, ó Deus, como ela nunca viu. E quando isso acontecer, Senhor, positivamente, esta pessoa vai render aos seus pés e vai dizer: gratidão ao Senhor, meu Deus. Porque embora que o início do confronto foi muito difícil para mim, o resultado é a revelação do milagre da transformação. E eu quero ministrar transformação no seu casamento, transformação na sua saúde, transformação no seu ministério, transformação no seu espírito. Meu Pai, em nome de Jesus, Naamã não apenas foi transformado no corpo físico, mas foi transformado espiritualmente. Então eu abençoo essas pessoas, para que a transformação ocorra de uma maneira poderosa, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Quantos aqui recebam esse poder, esta graça? Adora o Espírito Santo. Adora o Espírito Santo.
Aleluia! Recebemos, Senhor, de Ti essa transformação. Muito obrigado por cada pessoa, Deus, que assistiu este culto de um lar. Que essa palavra transforme a vida dessas pessoas. Por os irmãos que enfrentaram a chuva, enfrentaram o medo, estão aqui conosco no culto de hoje. Que o Senhor possa revelar a nós cada vez mais a linda e maravilhosa graça que transforma o caráter, a mentalidade e as ações de nossas vidas. Seja conosco, Senhor, e abençoa os teus filhos para a glória do teu nome, em Cristo Jesus. Amém. Que Deus te abençoe. Fique na paz de Jesus. Ouça a pregação. Compartilhe. Também depois que ela foi editada, compartilhe lá no YouTube. Também vai lá na plataforma do site. Deixe seu comentário. Que Deus te abençoe. Fique na paz no nome de Jesus.